tela, para conferir na nossa live. Júnior Maicá, Kleber Grabowska, Fernando Carvalho e o nosso convidado especial, Kleber, lateral esquerdo, campeão da Libertadores da América pelo Internacional, em 2010. O Kleber estava acompanhando os bastidores aqui, Fernando, Kleber Grabowska e Júnior Maicá, acompanhando os bastidores. Faça uma diferenciação no Kleber e no Kleber, tá? Um pois é um cara que você pronuncia mais evidente essa primeira palavra. Então vai ser assim, ó. Kleber, é tu. Ô, Silvio. Kleber é o Kleber lateral esquerdo. Silvio. Diga, Maicá. O Kleber lateral esquerdo é Kleber Correia. Então é Kleber Correia e Kleber Grabowska. Então tá. Tem que diferenciar. Um era um craque nos campos e o outro foi lateral esquerdo, campeão da Libertadores. Ah, os dois, né? Os dois Kleber. Poderiam jogar, inclusive, porque um era zagueiro, os dois jogariam na defesa. Podia jogar junto. Eu estava dizendo, Maicá, que o Kleber só estava acompanhando. O Kleber Correia só estava acompanhando o nosso papo aqui, porque eu e o Fernando, e o Kleber Grabowska também estavam falando sobre os jogos que o Fernando assistia do Cruzeiro no Estádio da Montanha. O estádio era onde hoje era o cemitério João 23. João 23, dali daquele cemitério, Kleber Correia, a gente olhava para baixo e via o Estádio Olímpico, pois o Fernando Carvalho já assistia jogo lá do time do Cruzeiro em 1967 e a gente estava lembrando da escalação. Daqui a pouco lembramos de um jogo do Internacional em 71, porque o Cruzeiro aquele tinha um jogador que veio jogar posteriormente no Internacional, um ponta-direita chamado Arlen. E aí, Fernando, eu não entendi por que tá em São Paulo, Kleber? Tô em São Paulo, tô aqui em São Paulo. Fernando, eu não entendi por que o Kleber não se metia na nossa conversa. Ele é muito quieto, tem que estar puxando por ele, senão ele não fala. Não é do meu tempo, não dá pra... Vou acabar errando tudo, vou já chegar de costa na conversa. Kleber, que é o nosso convidado, lateral esquerdo, portanto, do Internacional, campeão, por exemplo, da Libertadores da América em 2010. Lateral esquerdo. E sabe que nesse ano, curiosamente ontem, eu estava dando uma conferida nisso. Eu estava dando uma conferida de jogos da seleção brasileira em 1967, olha só. Por que eu estava conferindo isso? Porque em alguns daqueles jogos de 1967... as laterais da seleção brasileira eram ocupadas por dois jogadores da dupla Grenal. O Everaldo, eu não lembrava disso, o Everaldo, que foi campeão mundial com a seleção brasileira pela lateral esquerda, jogando com o Pelé lá no México em 1970. Nestes jogos de 1967, alguns deles, o Everaldo, lateral do Grêmio, era o lateral direito. E o lateral esquerdo da seleção brasileira era o Sadi, que jogava no Internacional. Lembra disso, Fernando? Lembro, e lembro mais. Teve uma sucessão de jogos contra o Uruguai e o grande destaque foi o Pepe Urrusmendi, jogador que era do Nacional, jogava pelo lado esquerdo, que o Inter acabou contratando pelas atuações que ele teve em cima do Everaldo, porque o Everaldo era um excelente marcador, era um jogador extraordinário, um grande jogador, mas nessa oportunidade, jogando contra o Urrusmendi, ele teve muita dificuldade. A partir dali, o Internacional contratou o Urrusmendi para a inauguração do Beira-Rio. Lembro muito bem desses jogos aí. Pois é, o Kleber, e eu recordo desses jogos em que o Everaldo era o lateral direito e o Sadi do Internacional era o lateral esquerdo na seleção brasileira, sendo que o Everaldo era esquerdo, tanto que foi campeão mundial posteriormente. Eu acho que o Everaldo ele tem uma passagem pelo Juventude, onde ele joga na lateral direita, né? Então não era... Sim. No Juventude ele era volante. Ele jogou de volante. Jogou de volante, é verdade. Jogava de volante. E a respeito desse hábito do Fernando Carvalho de ir para a montanha para assistir o jogo do Cruzeiro contra o Aimoré, naquela época não tinha net, né? Porque o Fernando ele se notabilizou por muito tempo de assistir todo tipo de futebol. Perguntava para eles, tu conhece fulano de tal? Conheço, como é que sabe? Tô vendo. Naquela época não tinha net, então ele tinha que ir pro estádio. Então, Fernando, o Kleber, o nosso convidado, é um dos melhores laterais esquerdos da história do Internacional, já que tu conhece o Internacional desde quando o time nasceu lá em 1909? Bom, sem dúvida. Primeiro, saudar o Kleber, um prazer muito grande ele estar aqui conosco. Eu, como convidado, me atrevi a fazer um subconvite, né? E o Kleber é um dos grandes jogadores com quem eu trabalhei. Como pessoa, nem se fala, né?
maravilhosa, um sujeito, uma liderança silenciosa, mas sempre presente, sempre ajudando. Ele fazia parte do grupo de 5 jogadores com quem eu dividia preocupações, dividia as minhas ansiedades no tempo que eu era vice-futebol lá em 2008, 2009, 2010. E sempre foi um jogador dentro do campo fora de série, né? E até me atrevi, com todo respeito ao Kleber, a colocá-lo na mesma linha do Vacaria. O Vacaria, para mim, foi um dos maiores laterais esquerdos do país. Tem muita gente que não concorda com isso, mas talvez pela admiração que eu sempre tive e manifesto pelo time de 75, 76, né, que a maioria daquele time faz parte da minha seleção do Inter de todos os tempos, e o Kleber entra nessa galeria. Então, ele tem um lugar especial aqui nas minhas preferências, porque realmente ele foi muito importante para nós, dentro do campo, fora do campo, e eu quero então saudar a sua presença no programa, programa que eu também estou participando como convidado. Seja bem-vindo, Kleber. Fala sobre isso, por gentileza. Bom, primeiro que agradeço sempre pelo convite, agradeço pelas palavras, Fernando, até porque sabe que eu sou um admirador, um fã teu, né? Isso aí eu nunca escondi, sempre que eu posso falar, eu falo, porque um dos poucos dirigentes que eu trabalhei que tratou o atleta com respeito, né? Com carinho e admiração, como você pôde fazer, e sempre fez muito bem. E eu acho que é por isso que todos que passaram pelo Inter e trabalharam contigo têm esse carinho enorme e recíproco, né? E fico muito feliz de poder ter trabalhado no Inter e poder ter colocado em prática tudo aquilo que eu coloquei em outros clubes, né? Minha passagem foi muito, muito maravilhosa. Tenho amigos verdadeiros que eu construí dentro do Inter e você sabe que você é um deles. Então eu fico muito feliz mesmo de poder estar participando hoje desse programa com vocês todos. E ser definido pelo Fernando como um dos melhores laterais da história do Internacional, laterais esquerdos. É muito gratificante, né? Eu sei de todos, né, que já passaram pelo clube, todos que deram sua contribuição, né, positivamente. E eu sempre procurei, né, vestir a camisa da melhor maneira possível, dentro e fora de campo, né, respeitando tudo o que a idade merece. E talvez por isso eu tenha todo esse reconhecimento, não só do Fernando, mas de todos os colorados que eu sempre encontro e todo mundo sempre me agradecendo por tudo que eu fiz pelo Inter. Júnior Maicá, tu que és um jornalista isento do programa, Fake news, hein? Defina o Kleber pra gente. Fake news, isento nada. Até vim de azul aqui hoje, ó. Né? Sem comprar nenhuma briga, né, Fernando? Né? O Fernando tá no Louvre hoje, já vi ali, ó. Tá lá. Conhece ali, Kleber? O Fernando tem 2 casas. A da praia é Madrid. E a de Porto Alegre é o Louvre ali. Cheio de quadro. Não, tem uma taça aqui que o Kleber... Tem algumas taças aqui que o Kleber ajudou a conquistar ali em cima, tá vendo ali? Ó? Não precisa mostrar, a gente já viu, já tá visto. Ele sempre mostra essas taças. Não entendi por que ainda. Queria mandar um abraço ao Kleber e eu vou falar com o Kleber só de Corinthians, né? Uma época boa do Corinthians também. A parte do Internacional eu deixo pro Fernando, deixo pra vocês. Vou falar com o Kleber só de Corinthians. O Kleber eu acho que é o cara que é o cruzamento mais perfeito que eu já vi no futebol. Impressionante como o Kleber cruzava, né? É uma perfeição. É mesmo? Então, é um craque, né? Tem mais detalhes, Maicá, sobre o cruzamento do Kleber, hein? Não, machucou um pouco, né? Uma época aí foi complicado. Enfim, o lado esquerdo do Inter, uma época, ficou muito bem assistido, né? Era Jorge Wagner, depois o Kleber. Era... Aliás, esse Corinthians... O pessoal que contratava tinha bom gosto para lateral esquerdo. Fala, Clebinho. Esse Corinthians... Aí tinha um lado esquerdo poderoso também, né? Era o Kleber, o Jorge Wagner e o Gil. Os 3 depois passaram pelo Internacional, né? Nossa época de Corinthians, eu tive grandes companheiros para jogar ao meu lado. Né? Começou com o Ricardinho, né? Depois teve o encontro Ricardinho, Kleber. Ricardinho foi para o São Paulo, aí veio o Renato, veio o Wagner. E a gente conseguiu sempre manter. Eu e o Gil, na verdade, a gente havia jogado desde a categoria de base, desde quando ele chegou no clube. Então a gente já tinha um entrosamento bem bacana desde a base. Começasse nas categorias de base do Corinthians. Isso, eu comecei lá com 10 anos, né, na verdade. Com 10 anos eu entrei lá,
e até meus 23. Com essa qualidade individual que tu tinhas, não passou pela cabeça em determinado momento se firmar, digamos, no meio-campo? Porque alguns jogadores da história do futebol brasileiro tinham tanta qualidade jogando na lateral, Júnior, por exemplo, que acabou jogando no meio-campo. Leonardo. Na verdade, eu comecei como meia, né, antigo ponto esquerda também, base, jogando na lateral. E quando subi o profissional, não tinha esse pensamento, porque era uma coisa que eu ainda tinha que me firmar e confirmar que eu teria condições de ser profissional pelo Corinthians, né? E sem contar que tinha Marcelinho, tinha Ricardinho, outros jogadores que pensavam comentários. Talvez essa parte minha meio-campista aflorou até um pouco quando eu fui para o Santos, né, onde o Luxemburgo acabou me transformando num lateral, mas que ia muito mais por dentro do que por fora. Joguei muitas partidas como meia, mesmo efetivo, né? Quando eu fui pro Inter, fui como lateral, também não teria nem como jogar no meio monstro, né? Tinha Lute, volante, né? Ali, Andrezinho, então eu sabia as condições, mas também o Inter estava muito bem servido, né? No Santos, quando eu joguei, porque uma época faltou esse meia, né? Tive um complemento com o Zé Roberto, que ele ficou muito pouco tempo, e quando ele foi embora, foi ter um pouquinho mais de oportunidade para ele. Mas também tinha a parte da seleção brasileira, né? E eu vinha sendo convocado constantemente, e não teria o porquê do Dunga, na época, me levar como meia, né? Já que também tinha vários jogadores jogando efetivamente, jogadores que dispensavam comentários. Então, minha carreira foi muito mais como lateral. No meu encerramento, eu até pensei em jogar como meia, que foi no Figueirense, mas acabei tendo uma lesão, foi onde eu decidi parar de jogar. Vamos bater papo com o Kleber aí, pessoal. Bom, eu queria contar uma passagem, a passagem da contratação do Kleber, que foi no escritório do Delcir Sonda, em São Paulo. O Delcir, que tinha uma parceria com o Santos, pelas tantas, ele tinha Neymar, tinha Ganso, tinha vários, e aí o presidente do Santos precisou de um dinheiro emprestado, de um investimento, e aí era o Kleber, né? E aí o Delcir me perguntou o que eu achava. Bom, pode mandar já, né? Não precisa nem pensar. Mas antes aí ele fez a operação lá com o Santos, ficou com os direitos do Kleber, e aí marcamos de eu encontrar com o Kleber e com o seu Jordão, que é o pai do Kleber e procurador, no escritório do Delcir. E aí cheguei lá, meio-dia, fiquei esperando e tal, daqui a pouco chega o Kleber e o seu Jordão. E vocês que não conhecem pessoalmente o Delcir é assim, ele pega a palavra, ele só vai parar de falar no dia seguinte. E a gente tinha prazo de inscrição, nós queríamos fazer logo a operação, né, acertar o salário para já fazer a transferência, para o Kleber já viajar para cá, e eu, ansioso. E o Delcir pegou a palavra e começou a falar sobre o Luxemburgo, sobre a admiração que ele tinha sobre o Luxemburgo, daqui a pouco falou sobre o Kleber, depois voltou para o Luxemburgo, depois começou a falar sobre o Marcelinho, depois falou que ele se dava muito bem com o Filipão. Ficou meia hora, e o seu Jordão, a cara do seu Jordão de admiração, de não saber o que ele estava fazendo ali, né? Te lembra disso, Kleber? Me lembro, e assim, detalhe também, né, que o Delcir, ele acha que as coisas, os negócios tem que acontecer só após 1h, né, da tarde. Bom, aí, e ele querendo só depois da 1. Começou a embromar. Aí tá, chegou o Delcir, só um pouquinho, eu vou te pedir, fica conversando com o Kleber aqui, eu vou lá para a sala, me dá uma sala do lado aí que eu vou levar o seu Jordão para lá, nós vamos acertar isso aí. Aí eu fui com o seu Jordão para uma sala do lado, em 3 minutos nós acertamos e voltamos. Tá... Oi? Em 3 minutos eu voltei já com tudo certo, tudo resolvido, os números afinados, e o Delcir seguia na mesma linha, seguiu falando, e nem ligou para o acerto, nem ligou. Não perguntou quanto, não perguntou como, quando, nada, seguiu naquela linha, o Kleber lá atordoado com ele. Mas eu estou falando isso porque o Delcir é uma figura maravilhosa, eu adoro ele, né? É uma pessoa fora de série, que no meu período como dirigente me ajudou muito, e
tomara que ele tenha condições de ajudar mais o clube ainda, porque realmente é um Colorado de primeira hora, de primeira linha, e foi fundamental para a contratação do Kleber. E até bom que o Kleber não se assustou com aquilo, né? Ele não se assustou com aquele período ali. Só não me assustei porque após a sua saída do meu pai para outra sala, ele começou a falar com outros assuntos, né? Que aqui é fora do futebol. Né? Tinha o Sandro também começando, eu acho que foi uma escalação ali que estava muito boa, né? O Bolivão ainda era lateral direito, né? Tinha o Índio, o Álvaro jogava, se o Bolivão não jogasse, né? Eu acho que estava bem completa essa escalação aí. Não foi daquele time, Fernando, que começou o ano e no espaço de uns 3 meses fez mais de 100 gols? Fez esse time não foi, fez 2009. Muito gol. Foi 2009. Esse time era 2009 com o Tite. Fazia muito gol. Não sei se chegou a 100 gols, mas fez muito gol. Que era um time muito rápido, né? Era um time assim. Esses dias até nesse momento aí de reclusão a gente fica vendo jogos antigos. Aquele jogo que nós jogamos em Erechim lá contra o Grêmio que nós vencemos, não sei se o Kleber jogou essa partida. Que o foi gol do Nilmar, jogou esse jogo aí? Foi a minha estreia. Aquele jogo foi maravilhoso, porque o gol que nós fizemos, o gol que o Nilmar fez naquela arrancada do Tyson pelo lado, ele saiu disparando, assim, uma falta contra, deu um contra-ataque, rebotou no Nilmar, o Nilmar tocou no Tyson, e aí foi uma correria, né? E jogava o Adilson, aquele volante no Grêmio, e eles passaram voando pelo Adilson, e nós fizemos aquele gol. Aquele ano, estou falando essa referência, porque é uma referência que me vem à mente, e recentemente eu vi o jogo novamente. Realmente era um time muito rápido, que tinha retenção de bola, que tinha compactação no meio, tinha uma defesa muito sólida. O Bolívar ocupando
o lado direito ali como uma base, né, apoiando poucas vezes, mas muito sólido defensivamente. O Sandrão entrando no time pela primeira vez. No início, o Edinho começou, depois entrou o Santos, o Edinho foi vendido naquele momento. Realmente era realmente o melhor time. Para mim, nesse período todo aí, foi o grande time que nós tivemos. Maicá, tu lembra desse gol, Maicá? Infelizmente, sim, né? Como é que eu vou esquecer desse gol aí? Eu lembro, sim, e era um time muito rápido mesmo, né? Era um time... Esse time já era... 2009 era o Tite, já? Era, né? Era o Tite. Era o Tite, né? Sim, era o Tite. Pois é, aí caiu esse bando de craque, né? E na mão do Tite ainda não tem como dar errado. Agora, Silvio, eu tava olhando aqui, eu queria perguntar pro Kleber, eu tava dando uma olhada aqui quando tu citaste ali, Silvio, os títulos que ele ganhou com o Inter, e são esses mesmo, são 4 gauchões, a Suruga, Libertadores 2010 e a Recopa 2011. O Kleber teve 6 clubes só na carreira dele, né? E isso é algo muito bom, na verdade. Ele tem, por exemplo, no Corinthians e no Inter tem mais de 200 jogos, no Santos tem 180 jogos. Queria perguntar pro Kleber o que ele atribui essa... Eu acho isso muito bom, né? Uma coisa que não acontece mais hoje em dia. A gente tem jogador sempre mudando de clube rapidamente. O Kleber tem uma carreira longa, vitoriosa, mas passou apenas por 6 clubes, né? Sendo que o Figueirense foi uma passagem curta ali já no final da carreira dele. Então, teoricamente, a carreira do Kleber se deu em 5 clubes, mais na seleção. Queria perguntar para ele o que ele atribui isso, como é que ele vê isso na carreira dele. Na verdade, assim, de Corinthians é porque são 13 anos ao todo, né? E base, enfim. Então você é muito difícil, né, um jogador novo sair naquela época para a Europa, né? Então você tinha que se firmar bem ainda no profissional para estar aqui. E aí eu tive uma passagem, eu fui emprestado ao Hannover da Alemanha, depois fui comprado do Basel da Suíça. Então esses dois aí não teve um tempo mais longo, porque era empréstimo. No outro, minha esposa ficando grávida e era uma gravidez. Então, tomamos uma medida cautelosa de voltar ao Brasil, que ela está próxima à família, à mãe dela, enfim, para ter uns cuidados maiores. Então, foi quando eu voltei ao Santos. O Santos, na verdade, eu tinha um pensamento de poder ter ido até mais longe, mas ele tinha que fazer um dinheiro e o jogador que ele poderia fazer no momento era eu. Graças a Deus também pôde ter vindo pessoas como Fernando, como Delcir para poder estar ao Inter. Do Inter, realmente, eu pensava que eu poderia ficar um tempo bom, mas não longo, né? O Fernando sabe que logo após a Libertadores eu tive alguma sondagem, uma proposta, mas o Delcir Colorado também decidiu cobrir, né, a proposta do Fernando e me manter no clube. E eu acho que para mim, para minha família, foi de bom acerto também, de poder ter ficado. E eu praticamente encerrei minha carreira no Inter, né? E eu acho que encerrei e me supriu todas as necessidades de qualquer outro clube. Então, o fato de eu ter ficado tanto tempo foi que esses clubes que eu passei e davam todas as condições de trabalho que outros clubes da Europa, se não fossem os grandes, não me dariam, né? Clube médio talvez, mas eu estive sempre Copas do Brasil. Então, o fato de eu ter sido, né, das diretorias que eu trabalhei, um cara sempre presente, um cara positivo, um cara trabalhador, né? Super profissional. Então, acho que isso manteve por uma longa vida dentro dos clubes. Fala, Fernando. Não, sem dúvida. O Kleber, como eu disse, pela sua postura, é o tipo do atleta, né, que entra no ambiente, preenche um espaço, assume uma liderança. Não é uma pessoa que tenha uma posição muito ostensiva, mas ele começa tendo a liderança técnica pela grande qualidade que tem dentro do campo, né? E depois, silenciosamente e nos contatos pessoais com seus companheiros, ele acaba tendo uma ascendência natural e vai ocupando esse espaço e acaba, né, se integrando num grupo seleto de líderes. Como eu disse, era Kleber, Guinazu, Bolivão,
no início Edinho, mas eram esses três o que eu conversava. Todas as decisões que nós tomávamos, e quando tinha problema com alguém, quando a gente precisava fazer dar uma arrochada no grupo... Conta uma aí, Fernando. Tem alguma que dê para contar aí? Uma história boa? Não tem nenhuma, nada importante. Sem citar nomes. Não tem nada para contar, mas na verdade, até para definir a questão de premiação, né, principalmente questão de mobilização em véspera de decisão, eu sempre gostei muito de manter todo mundo aceso em véspera de decisão, e aí eu pedi a participação dos líderes, né, eu pedia que eles ajudassem, principalmente quando eu fosse fazer alguma manifestação. E o Kleber era um dos que eu trocava pela experiência, pela maturidade, né? E isso faz com que o atleta acabe permanecendo um grande tempo no clube, né? A gente tinha uma relação, e até hoje nós temos uma relação, mesmo depois de ter passado tanto tempo, a gente fala praticamente todos os dias. Nós temos um grupo de WhatsApp, e eu faço parte, tenho a honra de fazer parte junto com os atletas. A maioria jogou comigo, tem até jogadores que foram de outros grupos, como o Chiquinho, o Clayton, mas esse grupo vencedor, que se tornou vencedor, e a gente fala muito seguido, né? Isso aí surgiu depois que nós fizemos a inauguração do CT do Cianorte, nós fizemos uma viagem lá, e o Kleber foi, e até armamos um time para jogar contra o Cianorte lá. Eu fui, né? Eu tava nessa. Hoje, aquele time, hein? O Fernando... Maravilhoso. E eu fui o técnico. Era o meu sonho, mas infelizmente não tive condições. Eu posso... Silvio, eu posso contar essa, Silvio? Eu vou ter... Não, o Fernando não vai contar, mas eu vou ter que contar, então. Nós fomos juntos, tá? Acompanhar a inauguração do CT do Cianorte. E aí o Fernando levou o time, né? Tava o Magrão, tava toda a turma lá. O Yarley jogando ali, cara. Podia, né? Se o Cianorte precisasse de um atacante, podia pegar o Yarley. E aí tava o Alex também, tava a turma, o Magrão. E aí era o time profissional do Cianorte, né? E um calor do caramba, um calor. Calor de deixar o cara tonto, assim, no sol. E aí eu acho que o Cianorte abriu 3-1. 3-1 o Cianorte abriu. E aí o jogo começou de fato, Silvio. Era pra ser um amistoso. E ali eu entendi por que esses caras ganham, além da qualidade técnica deles, né? Não tem jogo perdido, não tem amistoso, não tem bola perdida, né? E o Magrão, o que tu achou do Magrão dando porrada? O Magrão começou a ficar pistolaço da vida, começou o jogo a ficar uma pauleira. Eu sei que terminou olha, Deus abençoou ali, terminou 3-3, o Fernando olhou pro banco de reserva e falou assim, graças a Deus. Não, termina logo isso aí. Termina em 3-3, graças a Deus. O jogo esquentou. Tá, mas como é que foi? Vou apertar pro Kleber, então. Como é que foi o Fernando como técnico, hein, Kleber? É imponente, hein? E paramos por aí. Não teve brincadeira com ele, não. Quando a gente tava perdendo, deu um intervalo e falou, rapaziada, eu já ganhei muitos títulos fora, agora eu não posso perder esse jogo aqui dentro nosso, não. Ô, Grabowska, o Fernando Grabowska, eu acho que ele sempre quis ser técnico mesmo. Ele mesmo disse agora. Eu fico a imaginar ele como dirigente do Internacional a cada saída de treinador. Será que não passava na cabeça desta vez eu vou? Não, ou então eu tenho que contratar um treinador que faça isso. Que é exatamente o pensamento que ele tinha. Benfica, o Inter teve um presidente na década de 40 e 50 chamado Abelardo Jacques Noronha. Sim. Ele era um homem pintoso, andava de gravata, abotoadura, né? E as pessoas mais antigas sabiam, né? E eu, em vários momentos, quando o Inter estava mal, perdendo e tal, eu brincava com os companheiros mais antigos. Tô louco para pegar minhas abotoaduras. O Abelardo esse virava treinador, ele era interino sempre, era presidente e interino de treinador. Imagina. Ele ia dar treino de abotoadura, tu imagina? E eu brincava, vou botar minhas abotoaduras, vou pra lá. Mas isso aí é só aquela coisa de guri. Eu era treinador de botão, né? E aí botão é uma coisa É que tu nasceu na época errada. Se tu nascesse antes, porque naquela época acontecia isso, do presidente do clube volta e meia assumir como treinador, mas nós estamos falando da década de 40, 50, tu nasceu na década errada, Fernando. Senão tu tinha sido. Benfica, em 64, o Inter demitiu o treinador no final do ano, e o campeonato, em 64, parece que terminou em 65, 63 terminou em 64.
E aí não tinha treinador para colocar, que foi logo no final, deu um super campeonato, e o treinador do Inter foi o Abelardo Jacques Noronha, que era o ex-presidente. Imagina eu aparecer como treinador hoje. Eu ia ser massacrado, né? Não tem condições. Eu acho que foi de 63 para 64, porque 65 foi o famoso ano da juvenilização do Internacional. Então foi 63 para 64. O campeonato terminou empatado, teve o supercampeonato que não terminou naquele ano, que foi para o ano seguinte. E o treinador do Inter, nas 2 partidas decisivas com o Grêmio, que acabou perdendo, foi o ex-presidente Abelardo Jacques Noronha. Essa é uma história até para pesquisar. Vou passar para o Clebão, vamos fazer o seguinte: quando der problema aqui, eu assumo e tu vem de auxiliar. Vamos fazer essa. Bora! Eu já vou passar para o Kleber Grabowska, que ele quer fazer uma colocação, mas antes, só para completar esse negócio aí que a gente estava conversando, eu e o Fernando, Kleber, esse ano da juvenilização do Internacional foi em 65, tenta imaginar, era um ano que a gente só se tinha campeonato gaúcho. Os campeonatos eram apenas os campeonatos dos seus estados, com uma competição nacional chamada Taça Brasil, que tinha a participação apenas do campeão de cada estado. O campeão de São Paulo, o campeão do Rio, o campeão do Rio Grande do Sul. Bom, então, valia muito o Campeonato Gaúcho. Aí o Internacional, em 65, em função das dificuldades, ele faz a chamada juvenilização. O que quer dizer isso? Porque não existia a categoria júnior e até a categoria juvenil. O Inter foi buscar no seu time juvenil o time para jogar de uma hora para outra na equipe principal. Os jogadores, a equipe principal era basicamente formada, imagina isso hoje, Kleber, formada só por jogadores da categoria juvenil. Benfica, vou te dar a escalação do meio para frente, que eu não me lembro a zaga, tá? Meio para frente. Braulio, Chorinho, Carlos Castro, Manuel, Darlan e Laone. Tudo garotada, o Kleber, tudo da categoria juvenil. Impressionante, né? São coisas que a gente... Eu vi muito pouco acontecer isso no futebol brasileiro, né? E eu acho que às vezes é uma solução para os clubes, principalmente hoje, você poder dar essa oportunidade. É claro que a garotada também tem que saber aproveitar, né, essa oportunidade. Hoje, muitos jogadores conseguem subir no profissional, mas esquecem de tudo que eles já ralaram e acham que tudo que eles estão vivendo de início de momento de carreira como profissional já está tudo feito, né? E você vê aí, né, como vocês estaram, né? Antigamente São Paulo fez isso também com a garotada. Eu, quando subi profissional, subi eu e mais 10 dos juniores, né? Coisa rara no Corinthians de acontecer, né? Você pega o Santos de 2002, era só uma molecada com alguns experientes. E eu acho que falta muito disso se a gente parar de olhar um pouquinho para a Europa, né? Não o jogador já chegar, subir, ou nem subir, já ir embora, né? Que é o que faz com que tenha uma ligação do torcedor com o clube, com seus ídolos, é isso, né? Que o jogador permaneça um pouco mais, que jogue um pouco mais pelo clube e que faça a história, né? Que é o que a gente está tendo de carência aqui no futebol brasileiro. Kleber Grabowska, fala aí, Kleber. Só para estar procurando aqui, 65, Carlos Alberto, Scala, Luiz Carlos e Sadia, acho que era o resto do time, né? O meio campo para frente, acertei. Acertou? Aí tinha acho que Ica também jogando no meio campo. O Ica jogava, ele vinha da geração de adultos profissionais, fazia um meio campo com Edmilson, mas aí de uma hora para outra esse time, essa garotada, especialmente do meio para frente, foi colocada como titular desse time, tanto que o Braulio... Ica e Edmilson. O Edmilson tinha vindo do Fluminense e o Ica era uruguaio, mas naturalizado brasileiro. Isso, perfeito. Grabowska, tu ia falar alguma coisa, não? Perguntar para o Kleber, né? 2010 fica com o jogo emblemático, a final e o título, né? Mas aquele foi o jogo mais difícil ou na campanha tu destaca algum jogo especial, Kleber? Eu acho que o jogo mais difícil para nós foi contra o Estudiantes, lá. Eu acho que aquele jogo foi um jogo bem difícil, né? Por todo o envolvimento, por toda a atmosfera, mudança de campo, né, de estádio. Eles jogavam no estádio deles, né, em Mar del Plata, eles mudaram para um menor, então eles foram, né, para fazer uma pressão, conseguiram fazer a pressão mesmo, até abriram um placar sobre nós, que acho que a nossa equipe
Eu acho que eu sempre falo, como cito como exemplo, que teve uma maturidade muito grande para conseguir segurar aquela pressão, né, 2-0 e continuar jogando, continuar buscando, enfim, e a gente consegue aquele gol no final, né? Então, eu acho que aquele jogo foi um dos mais difíceis que eu joguei com o Inter. E a troca de técnico pegou vocês de surpresa no meio da Copa? Então, eu sempre falo que, para nós jogadores, uns gostavam, outros, né, gostavam menos. Eu não tinha problema, eu gostava do Fossati. Eu acho que ele foi um cara interessante para o nosso início, porém, o estilo de jogo não acabou dando certo. E a gente acabou sofrendo muito a primeira etapa. A gente poderia ter passado com um pouco mais de folga, com um pouco mais de tranquilidade. Né? Quando vem o mata-mata, a equipe começa a incorporar. Acho até que a decisão, né, de mudança, eu acho que aconteceu no momento certo, que poderia ter a parada, até para o Celso poder treinar a equipe. Né? Tivemos melhoras fisicamente. Todo mundo sabe que nossa equipe, por mais que jogasse, né, de igual para igual, mas estava abaixo, principalmente do São Paulo, que a gente ia enfrentar depois. Né? Nossa equipe estava abaixo fisicamente. Então, a gente pôde ter esse momento com o Celso, que eu acho que acabou até fazendo com a nossa equipe que pudesse correr mais e jogar melhor, um futebol um pouco mais bonito do que vinha jogando antes. Kleber, qual foi o teu maior jogo como lateral esquerdo do Inter? Aquele jogo que tu sempre lembra assim com muito carinho. Eu acho que não pelo gol, mas o que eu vinha jogando melhor foi contra o Banfield. Não só pelo gol, mas a expulsão acabou atrapalhando. Acho que foi injusta, mas era um dos que eu estava jogando melhor, estava bem solto. Eu acho que esse daí eu consegui, foi um dos melhores. Fala, Maicá. Fala, Fernando. Não, aquele jogo foi uma injustiça, né? O Kleber foi expulso justamente porque ele pisou no adversário, mas totalmente sem querer. Foi uma jogada, ele não tinha onde, ele pulou e caiu em cima do adversário. E aí acabou sendo expulso injustamente depois do lance. Eu acho, se eu não me engano, não tinha marcado nem falta, né, Kleber? Eu acho que não marcou nem falta. Ele não marcou a falta, eu coloquei a bola para fora, né? Avisei ele que tinha caído em cima do atleta e ele acabou me expulsando. Foi uma jogada totalmente fortuita e nós estávamos muito bem no jogo. E o juiz, assim, muito mal, dando faltas e tal, acabamos perdendo. Até hoje, a televisão não deu para ver, né? Mas eu achei que estava impedido um dos gols que foi feito por eles. E a gente correu um risco muito grande de ter ficado fora da Libertadores por causa daquela partida. Mas foi um dos jogos que o esquema do Fossati, que eu não gostava, o esquema do Fossati era jogar com 3 zagueiros e com dois alas, Kleber e Ney, que eram jogadores que não tinham como grande característica o apoio, não o apoio qualificado que o Kleber fazia, que o próprio Ney de vez em quando, mas tinha no esquema do Fossati, os laterais eram os zagueiros que, quando passavam, tinham por dentro jogadores que não tinham muita velocidade. Um meio era o da Andrezinho, o outro meio era o da Alessandro, jogadores que não tinham velocidade. Né? Então, o esquema clamava por jogadores com mais velocidade, além de ter mais jogadores na frente. Então, acabava ficando 5 zagueiros, 3 no meio e 1 ou 2 na frente. Isso acabou prejudicando, na minha avaliação. Né? E os próprios jogadores também, nos comentários que a gente sempre fazia. E esse jogo a gente jogou muito bem, porque o Kleber jogou muito na frente. Né? Você lembra que ele jogasse bem na frente? O gol foi um rebote, né? O gol foi um rebote da defesa, né? No contra-ataque. No contra-ataque, o Kleber estava avançado, estava projetado na frente como um ponteiro, e por isso fez o gol. E foi realmente uma excelente partida que nós fizemos, e do Kleber principalmente. Júnior Maicá. Ô Silvio, o Kleber participou também de um outro, além das campanhas com o Inter e Corinthians, o Kleber estava naquele grupo do Santos, da Libertadores 2007, que acabou parando no Grêmio nas semifinais, né? O Kleber era o lateral esquerdo, tinha o Zé Roberto no meio, e foram aqueles 2 jogos de semifinais históricos, né? Cheio de drama, enfim, com o Grêmio aqui. O Grêmio faz um 2-0 aqui no Olímpico e acaba perdendo 3-1 lá na Vila Belmiro. E classifica no saldo qualificado, né? O Diego Souza faz um gol lá, bem no começo do jogo. Era um timaço, tinha o Kleber, tinha o Zé Roberto no meio, enfim, time do Luxemburgo. Queria que o Kleber lembrasse um pouquinho desse time também aí, que marcou a época lá em Santos, né, Kleber? Realmente esse time foi
construído pelo Vanderlei, ele demorou praticamente 1 ano e meio para construir a chegada certo. E eu me lembro bem que a nossa equipe fora de casa ela foi totalmente competente. Jogava com 3 zagueiros, com liberdade para que eu pudesse atacar bastante. E do outro lado a gente tinha o Denis, um lateral que estava rápido. Depois teve o Pedro também. E a gente só não tinha um cara mesmo, um matador, né? O Jonas e o Marco Aurélio. E só que contra o Grêmio foi uma tática usada pelo Vanderlei. Ele estava aqui, eram 2 times brasileiros que a gente poderia jogar mais aberto, porque o Grêmio também poderia abrir um pouco mais. E ele optou por colocar mais um cara no meio e tirar um zagueiro. A gente até tem uma oportunidade antes do Grêmio abrir o placar com o Marco Aurélio de fazer o primeiro gol, mas acabou ficando mal na bola, enfim. E o Grêmio fez 2-0. A gente sabia que ia ser difícil, né? Mas começamos muito bem o jogo, né? Porém, o Diego golaço, acertou um chute muito bonito. Em uma série a gente teve que correr dobrado. Fizemos até 3 e faltava 1, mas quando a gente fez o terceiro, já estava praticamente no fim. O Mano quis também colocar mais jogadores no meio campo para defender. E aí a nossa equipe não conseguiu passar, lamentavelmente, né? Porque fez uma campanha ordinária durante toda a Libertadores, mas é assim, né? É um jogo que você estrategicamente não vai bem, acaba errando e você acaba saindo da final. Então foi isso que aconteceu. Foi um grupo sensacional de trabalhar. Maiká, Oi. Deixa eu te dizer uma coisa, Tu viu, parabéns. Tu viu, Silvio, que eu puxei a sardinha só pro meu assado, tu viu? Tu foste extremamente talentoso, porque tu encontrou um modo de colocar o Grêmio na conversa. Não, é que eu tava... Eu lembrar... Aliás, depois eu queria perguntar pro Kleber também sobre como é trabalhar com o Luxemburgo, porque o Luxemburgo é uma entidade, né? É um cara... É uma lenda, assim, do futebol brasileiro. Mas quando a gente começou a falar sobre Santos aqui, eu comecei a lembrar, acho que o Kleber estava naquele jogo. Aí eu fui pesquisar aqui, achei a escalação do jogo de volta. Né? O Santos jogou com o Renatinho e o Marcos Aurélio na frente. O Jonas entrou no segundo tempo. Tinha o Pedrinho, Zé Roberto, o Kleber Santana, Rodrigo Souto, era um super time também. O Kleber na lateral esquerda. E foi um jeito de trazer o Grêmio para a conversa, mas também foram jogos memoráveis. Aquele final de jogo, aquele Santos e Grêmio na Vila Belmiro, os 2 jogos foram um jogaço, né? Eu me lembro que aquele ano o Grêmio teve uma sintonia muito grande com a torcida. O Olímpico foi peça fundamental na campanha do Grêmio, que era um time limitado, né? Um time bem limitado para ter chegado até a final da Libertadores. E era uma resposta importante que o Grêmio deu, né? Claro que seria melhor se tivesse vencido. Podia ter dado mais sorte e pego o Cúcuta na final, né? Mas tudo bem. Fala, Fernando. Mas tu chegasse a conhecer o Riquelme depois, né? Infelizmente eu conheci o Riquelme, né? Mas acontece, né? A gente tem esses azares da vida e podia ser o Cúcuta, né? Podia ser o Cúcuta na final. Como é que é? E outra... O Fernando enlouqueceu que o Maiká lembrou do Grêmio no jogo contra o Santos e tratou de colocar o Riquelme aí do Boca Juniors, que fez... Quantos gols o Riquelme fez contra o Grêmio naquela decisão? Eu me esqueci, eu vou pesquisar aqui, mas eu me esqueci, eu apaguei da minha memória. Eu queria perguntar pro Fernando se ele assistiu esses jogos, ele estava acompanhando o Kleber nessas semifinais também. Não, eu assisto tudo, meu amigo. Eu já assisti Cruzeiro e Aimoré na montanha, assisto tudo. Kleber, aproveitando, já que o Maiká tocou no assunto, fala sobre quando tu trabalhasse com o Luxemburgo como técnico, mas eu amplio um pouquinho. Qual foi o melhor técnico ou os melhores técnicos com quem tu trabalhasse? Bom, o Vanderlei, eu comecei a trabalhar com ele em 98, né? Foi o primeiro treinador que me deu a oportunidade de subir ao profissional. Um cara que eu tenho uma admiração, um carinho e um respeito muito grande, né? Por tudo que ele, como treinador, ensinou, principalmente na minha juventude. Né? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele novamente no Santos, em 2006, 2007. Um cara, eu acho que foi um dos melhores treinadores que o Brasil já teve. Né?
às vezes as pessoas, não, o Vanderlei está ultrapassado, talvez ele tenha se perdido no caminho por algumas situações dele mesmo, mas eu acho que conhecimento ele não esquece. Os melhores que eu trabalhei foi ele, Parreira, Tite, né? E o Celso eu gosto muito porque foi fundamental para que pudesse fazer com que eu conquistasse um título que eu esperava tanto, que foi uma Libertadores. Então esses daí para mim foram os melhores que eu trabalhei. Kleber Grabowska. Outro título importante do Kleber foi o primeiro Mundial FIFA, aquele que o Corinthians decidiu contra o Vasco. Aquele time era um cano, né, Kleber? Tinha o Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho. O ambiente era legal ou volta e meia queimavam uma coisinha lá? Esse time aí, com certeza, eu coloco como talvez o melhor time que o Corinthians já teve, né? Pena que faltou a Libertadores, né? Mas eu, na minha opinião, foi o melhor time que o Corinthians teve em relação a jogo de futebol, né? Técnica, classe, liderança, enfim. Era um time que se dava muito bem, porém, algumas coisas dentro de campo, de comportamento, né, de ego, porque eram só estrelas, né? E a gente sabe quando tem muita estrela no time como que as coisas acontecem, então divergências aconteciam muito, né? Mas todos entendiam que fora de campo não tinham que andar junto, ir na casa do outro, mas que dentro de campo eles tinham que fazer tudo para um ser feliz, né, e poder ter sua vida tranquila fora de campo. Então, cabeça do time, né, Rincon, Marcelinho, Wilson, Vampeta, né, Tita, Luizão, esses caras sabiam que dentro de campo as coisas eles tinham que resolver, né, e tem até uma passagem em 99 na final do Brasileiro contra o Atlético, a nossa equipe não falava, né, praticamente, né. O Rincon não falava com o Marcelinho, que falava com o Rincon, e Edilson também já estava bravo, porque o Negão queria pegar sempre o pequeno, né, porque eles eram os mais arteiros. A verdade era que os mais arteiros ele queria pegar, então eram os dois. E aí tem o jogo final, onde o Oswaldo chama o Edilson, né? E eu acho que foi uma inteligência, né, do Oswaldo ter feito aquele assunto com o Edilson, né, na antes da pré, dentro mesmo do Edilson, que o Rincon também aceitou, e a gente vai para o jogo com um espírito totalmente diferente, né? E aí a gente consegue ser campeão. Quem foi que alertou o Edilson? O Oswaldo, treinador. O Oswaldo, técnico. Perfeito. Kleber. A gente chega já bem desgastado, na verdade, né? A nossa Sim. equipe. Porque a gente termina o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, acho que dia 23 de dezembro, por aí, que, né, terminava bem para essas datas. E a nossa equipe chega, a maioria, todo mundo desgastado, né? A maioria com lesão. O Rincon era estava tendo muita lesão. Enfim, e a gente vai para o Mundial bem desgastado mesmo, mas com a vontade de vencer. Eu acho que por isso que a gente conseguiu. Ô, Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta. O assunto racismo, ele de novo virou pauta com muita força no mundo todo, especialmente a partir do episódio com o George Floyd lá nos Estados Unidos. Está sendo muito discutido, e inclusive no meio do futebol europeu, por exemplo. Acho que no futebol brasileiro se devia falar mais a respeito do assunto, mas no futebol europeu ele está sendo debatido com algumas manifestações. Como é que tu vê esta questão do racismo, e se tu já sofreste com isso em algum jogo, Kleber? Eu acho que é triste, né? Principalmente no mundo de hoje, já não seria uma pauta que a gente teria que estar debatendo, né? Teria que ter sido pausado lá atrás. Infelizmente não foi. Talvez se as coisas fossem um pouco mais enérgicas, não haveria esse tipo de assunto hoje no futebol e no mundo, né? Mas são coisas que a gente tem que superar, né? Não é a maioria que tem esse pensamento, mas aqueles que têm acabam afetando muita gente.
eu vejo que é uma coisa que ainda vai durar muito, o assunto. É porque, como eu falei, como não é uma coisa enérgica de pessoas altas com patente para poder estar definindo um assunto de uma forma melhor que acabe, então a gente vai debater muito. Eu no futebol, né, eu joguei na Alemanha, joguei na Suíça, não tive esse problema. Outras pessoas tiveram, eu não tive, mas me comovo com todas as outras que tiveram também, né? Então, assim, enquanto não for enérgico o assunto, não for de uma grandeza que as autoridades dê prioridade mesmo para quem sabe, eu acho muito difícil que a gente termine de falar hoje, amanhã ou daqui 5 anos, né? Então são coisas que vai ser aí por um bom tempo ainda. Bom, eu acho que alguém estava querendo falar, não sei se era o Fernando ou o Kleber. Era o Júnior. Não, é que o Kleber tava falando, Silvio, sobre aquele time bom. O Fernando pode confirmar. Time bom, time campeão, os caras às vezes saem no tapa, às vezes o pessoal toma uma coisinha depois do jogo, depois dos treinos. Não adianta, time bom ganha apesar de tudo. E tinha uma treta muito forte naquele Corinthians lá, né, Kleber? Que era o Luxemburgo e o Marcelinho, né? Aliás, eles um dia se encontraram num programa da Band lá, que era um programa acho que era o da Atena, voltou pro esporte, enfim. Tiveram uma discussão bem áspera ao vivo por parte do Luxemburgo. E o Vampeta conta nessas histórias dele aí que a discussão entre não vou colocar o Kleber em saia justa aqui, Silvio, mas que a discussão entre o Luxemburgo e o Marcelinho tinha a ver com a tiazinha, aquela personagem lá que depilava os caras no programa do Luciano Huck. Não vou pedir pro Kleber confirmar nem negar, tá? Mas que tinha uma treta do Luxemburgo com o Marcelinho, tinha, né, Kleber? Eu acho que tinha muito a parte do ego, viu? Os dois, né? Um querendo o Luxemburgo com a parte de comandante, né? Querendo demonstrar o seu comando sobre o Marcelinho, que era um ídolo, e o Marcelinho querendo mostrar que ele era um dos maiores ídolos do Corinthians também. Então acho que ficou muito nessa parte de ego, né? Mas o Marcelinho sempre acatou, né, as coisas que o Vanderlei fez dentro do campo, né? Talvez fora de campo ele tinha a personalidade dele e achava que poderia, né, a resposta diferente, mas dentro de campo, taticamente, quando ele estava trabalhando com o Vanderlei, ele sempre foi profissional aquilo que o Vanderlei pediu. Mas, então, é como eu falei, confusão do Corinthians era mais umas plantadas, né, de fora, que a gente acabava caindo no truque, e outras que eram nossas, né? Bom, nós estamos indo, né, Maicá, para o final do programa, é isso? Estamos indo, Silvio, infelizmente. O papo tá bom, mas então, passou rápido. Então o Fernando termina esse papo com o Kleber. Bom, agradecer novamente ao Kleber, né? Ratificar todos os elogios que eu fiz a ele pela postura, por tudo. E reprogramar um encontro lá no final do ano, Kleber. Aqui no Bairrista, de repente vamos fazer de novo no Bairrista, que o Kleber esteve presente na última vez que a gente fez. Aquele encontro com os atletas que participaram do meu período. Tomara que essa pandemia termine, que a gente tenha condições de marcar esse nosso reencontro aí. Mas vamos conversando, vamos falando, eu te aviso, e aí tu vem para se juntar a nós aqui no Sul, com outros companheiros que nesse período... Eu fiquei de 2002 até 2010. Então, esse pessoal que trabalhou comigo nesse período, a gente tem tido algumas oportunidades de encontro, e mais uma vez vamos tentar fazer isso, e o Kleber é um dos protagonistas desse período. Maravilha, presidente. Você sabe que seu convite, sempre que eu estou tranquilo, disponível, eu faço questão de comparecer, porque eu sei que a festa é boa. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Kleber, muito obrigado, Kleber. Valeu, meu amigo. Muito obrigado a vocês aí pelo convite. Sempre que puder aí, quero estar presente aí para poder ficar contando algumas histórias. Muito bem, Kleber, lateral esquerdo, campeão da Libertadores da América com o Internacional em 2010, foi o nosso convidado nesta edição de hoje do Bairrista FC, que fica por aqui. Voltamos amanhã. Tchau, tchau.